Boa noite. Ai, gente, boa noite. Aqui tá muito calor. Não sei aí, né? Vocês estão aí nos acompanhando, mas aqui na Igreja Batista Central tá um calor só Jesus, né? Vou estar pedindo para ligar os ventiladores da lateral, por favor. Boa noite, irmãos. Vamos estar dando início ao culto da noite. Hoje, para mim, é um culto diferente, né? Hoje é o meu aniversário. Para quem não sabe, né? Estou muito feliz, né? Vamos estar abrindo, você que está nos acompanhando, abra sua Bíblia em Salmos 118, 24. E os irmãos, está no boletim impresso. Está no boletim, Salmos 118, 24. Louvamos a Deus que fez todas as coisas. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijamos e alegramos nele. Que nós possamos estar se alegrando no Senhor cada dia, né? Vamos estar se colocando de pé, vamos estar orando, convidando a Deus, né, que possa estar tomando o lugar dele em nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas, no lar de cada um aqui representado, na vida de cada irmão, Senhor. Queremos te convidar que o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, meu Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que nós venhamos estar, Senhor, disposto a cumprir, Senhor, o que Tu queres fazer em nossas vidas, Senhor. Cumprir, Senhor, o que está de errado, Senhor, que nós venhamos se consertar perante a Ti, meu Pai. Que o Senhor venha ter misericórdia da gente cada dia mais, Senhor. E que o Senhor venha nos livrar, Senhor, de tudo que não provém de Ti, Senhor. Nos dê ânimo, nos dê saúde, nos dê fôlego, Senhor, para cada manhã estar cultuando a Ti, Senhor. Que nós venhamos ser exemplo no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa família, meu Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, pela Igreja Batista Central, pelos irmãos que nos acompanham e amigos que nos acompanham aqui pelo Facebook, Senhor, que o Senhor pode estar abençoando cada um conforme a sua vontade, meu Pai, e que nesse momento o Senhor venha suprir, Senhor, as nossas necessidades. Que o Senhor venha trazer resposta, Senhor, que a gente precisa, e que nós venhamos sair daqui diferente como a gente entrou, meu Pai. Que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Muito obrigado pela vida do pastor, que o Senhor pode estar continuando usando a vida dele cada dia mais. Toma a vida do nosso seminarista Tiago nas suas mãos, Senhor. Que o Senhor possa estar fazendo com que ele venha diminuir cada dia mais, para que tu cresça na vida dele. Que o que ele for falar hoje, Senhor, seja que o Senhor venha falar primeiro, que eu creio que o Senhor já falou primeiro ao coração dele, meu Pai. Que ele venha deixar o Senhor usar a vida dele, Senhor. Que através do Tiago, meu Pai, o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A palavra está com o Tiago. Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos então entoar um cântico de louvor ao nosso Deus. Declarando que é Ele quem nos capacita a amar, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos quebranta e nos faz ir em direção à cruz. Dirás, ó Deus, a meu respeito, quando endurecer meu coração e não liberar perdão a meu irmão. O que dirás, ó Deus, a meu respeito,
Se eu abandonar os meus pais, o tempo de honraria deixa para trás. O que pensarias quando eu pensasse só apenas no que é meu? Uma sensibilidade esmagada pela ausência, pela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no teu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. O que dirás, ó Deus, a meu respeito, quando eu liberar o perdão? De maneira alguma eu não abro mão da comunhão. O que dirás, ó Deus, a meu respeito, quando eu visitar os hospitais, cuidar com carinho dos meus pais? O que pensarias quando eu deixasse de olhar só pro que é meu? Uma sensibilidade esmagada pela ausência, pela falta de ti, meu Deus. Quando eu me coloco no seu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. O bem que eu preciso fazer é tão difícil de praticar, mas o mal que está diante de mim só me leva a errar. Já não bastam asas para voar, o equilíbrio eu só vou encontrar quando eu entender o que é de fato adorar, quando eu entender o que é de fato me entregar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. Declare. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus olhos sempre te exaltarão. Seja agradecido. Seja
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Os meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja agradecido, declare. Seja, ó Deus da minha, tu és o Deus da minha salvação. És a minha ser. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Amém? Seja engrandecido o nome do Senhor. Nós vamos continuar adorando ao Senhor nesse instante, nessa noite que o Senhor separou para nós estivéssemos aqui na casa do Senhor, adorando ao Senhor nosso Deus. Nós vamos para sentar por enquanto. Nós vamos entrar no momento de dedicação de bens e vidas ao Senhor nesse instante. Nós vamos ler, enquanto os irmãos estão com os envelopes, por conta do não termos o deslocamento, então os envelopes estão com os irmãos. Nós vamos ler o texto que está aí impresso no nosso envelope. Está escrito o seguinte, 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Esse é o momento de fidelidade ao Senhor. Nós temos motivos para agradecer ao Senhor. O emprego que temos vem do Senhor, o salário que você recebeu vem do Senhor, e nesse momento nós temos a oportunidade de devolvermos ao Senhor os nossos dízimos e apresentarmos as nossas ofertas com alegria no nosso coração. Nós vamos nesse momento estar orando, tá? Os irmãos já estão com os envelopes assentados mesmo. Nós vamos estar consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai, aqui estão os nossos dízimos, as nossas ofertas. Depositamos diante do Teu altar. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, fortaleça cada lar, cada família. Que o Senhor continue sustentando os nossos lares, que não falte o pão
nem o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Fortaleça a nossa fé no Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Os envelopes vão ser recolhidos. Nós vamos estar ainda adorando ao Senhor. Irmãos, vamos colocar em pé mais uma vez? Vamos cantar aquela canção que diz: Teu reino é sempre eterno. E essa canção diz que essa igreja te adora. Essa igreja te adora. Quantos estão aqui para adorar o Senhor nessa noite? Vamos declarar nessa canção que nós estamos aqui para adorar o Senhor. E nós vamos nesse momento adorar o Senhor. Logo após nós já vamos entrar na meditação da palavra. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e te adora, oh, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça igual, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, oh, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, oh, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém? Essa igreja está aqui para adorar o Senhor. Amém? Nós vamos continuar adorando o Senhor. Nós vamos orar nesse momento, após a oração.
nós vamos já entrar na meditação da palavra. Nosso seminarista Tiago vai estar trazendo a exposição bíblica aos nossos corações. E nesse instante, para essa oração, nós vamos orar pela vida do irmão Fábio, que completou mais um ano de vida esta semana. A irmã Bebel, não é isso? Filha da Claudicéia, completa aniversário hoje. A Verônica também completa aniversário hoje. Quem? Ah, sim, a Simone também, esposa do Eduardo. Ah, sim, não é isso? Nossa irmã Ana também completou, mas ficou mais nova essa semana. Então, são os aniversariantes da semana. Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por essas vidas. Só peço, irmãos, prestem atenção no meu recado, tá? Semana que vem, nós vamos ter aqui um culto missionário. Vai vir um missionário a partir de dia 1º, que cai terça-feira. Nós vamos começar a campanha de oração, uma semana de oração por missões nacionais. Então, vai ter um grupo de oração, não é isso? Para nós estarmos orando por missões nacionais. Vai ser um tempo. Então, nesse primeiro domingo que vem, vai ter um missionário da Junta de Missões Nacionais, tá bom? Vamos estar orando nesse instante. Seja forte, né? Está repleto aqui hoje, né? Os mosquitos estão aí, também vieram aqui para adorar o Senhor. Então seja forte, que Deus tem algo especial para os nossos corações. Você não vê em vão, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse dia. Abençoe as nossas vidas. Queremos, ó Pai, mais uma vez declarar que esta igreja está aqui para te adorar. Nós saímos da nossa casa para te adorar. Abençoe cada um, ó Deus, que está aqui nesse momento. Ó Pai, os que estão também nesse momento online conosco. Colocamos diante do Senhor cada vida, cada coração, cada necessidade. Seja com a vida da Ana, que completou mais um ano de vida esta semana. Abençoe a tua serva. Ó Pai, o maior presente que ela ganhou foi no domingo passado, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Abençoe a sua vida. Abençoe o seu coração, a sua decisão. Ó Pai, seja abençoando a vida, Deus, do Fábio, completou mais um ano de vida, a vida da Bebel, a vida da Simone, a vida da Verônica. Seja com essas vidas, nós colocamos diante do Senhor esses aniversariantes. Abençoe as nossas vidas, fortaleça a nossa fé no Senhor, prepara o nosso coração para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Nesse instante, nós vamos meditar na palavra. 1, 2, som. Boa noite, igreja, graça e paz. Texto base para o sermão dessa noite se encontra no primeiro livro das Escrituras Sagradas, livro de Gênesis, no capítulo 2. Vamos expor do verso 4 ao verso 25. E antes da gente fazer a leitura inicial das Escrituras Sagradas, para então começar a fazer a exposição, gostaria de fazer uma observação importante quanto ao livro de Gênesis. A gente vai conversar hoje sobre o livro de Gênesis. E é importante, durante a leitura, durante o estudo do livro de Gênesis, em especial hoje, principalmente ali dos primeiros capítulos de Gênesis, a gente ter uma atenção especial, a gente perceber que esse texto inicial das Escrituras Sagradas, ele tem uma importância ímpar na vida do cristão. E por que eu digo isso? Porque é ali que se encontra a origem de todas as coisas. E é muito importante entender que na origem é que fica mais evidente os propósitos daquela determinada coisa. Vou dar um exemplo para você. Quando você toma uma decisão, quando você vai fazer uma escolha, toda escolha que você faz, toda decisão que você toma, ela tem uma motivação, ela tem um propósito.
E esse propósito, ele é claro e evidente assim que você toma essa escolha. Entretanto, no decorrer da jornada, com o passar do tempo, muitas vezes, nós acabamos o quê? Perdendo de vista aquele propósito, esquecendo do motivo de estarmos naquele local, de termos tomado aquela atitude. Então a gente percebe que no momento da origem da decisão, da origem da coisa, determinada coisa, é que nós percebemos de forma mais evidente o propósito daquela coisa, qualquer. Então, quando a gente analisa a vida, como a gente vê agora, hoje em dia, quando a gente olha para um lado, olha para o outro, analisa as pessoas, analisa a natureza, como ela se encontra hoje, tem a sua relevância, essa análise, mas a gente precisa entender que o mundo que nós vivemos hoje é o mundo corrompido, o mundo pós-queda, o mundo após Gênesis 3, onde o homem cai, onde o pecado está presente em nossas vidas e corrompe a criação. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, no decorrer das Escrituras Sagradas, nós vemos muitas coisas acontecendo por causa da permissão de Deus, por causa da dureza dos nossos corações, por causa do pecado. Então, é muito interessante olharmos para esse texto inicial, esses 2 primeiros capítulos, com um olhar bastante atencioso, porque é nesse momento, e é somente através daqui que nós podemos, então, saber como era a realidade pré-queda, antes da queda, a realidade como Deus a criou, onde tudo era bom, muito bom, porque Deus fez e tudo que Deus faz é bom. Amém? Então, vamos analisar esse texto inicial com esse olhar. É quando a gente analisa os propósitos que nós podemos, então, cumprir esses propósitos. Então, ao analisar como que Deus criou todas as coisas e o propósito na qual Deus criou todas as coisas, a gente entende, então, qual é o nosso propósito ao ser criado, e assim nós podemos, então, viver segundo o propósito de Deus, viver segundo os desígnios de Deus. E o texto que a gente vai analisar é o Gênesis 2. A gente vai fazer uma análise não tão profunda quanto eu gostaria, porque obviamente demandaria bastante tempo, mas com o maior nível de precisão possível. E hoje em especial, a análise que a gente quer fazer é da origem da humanidade, que é o que está contido em Gênesis capítulo 2. Então vamos ler, como vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de ler toda a perícope antes, depois eu retomo a leitura, parando e fazendo as devidas pontuações, as explicações e as aplicações. Então vamos fazer a leitura das Escrituras Sagradas, Gênesis capítulo 2, do verso 4 ao verso 25. Vou estar lendo na versão NAA, que é a versão oficial da nossa igreja. Acertei, NAA, né? Diz assim a palavra de Deus, irmãos, pode estar acompanhando. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou o ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o
guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta é afinal o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos estar fazendo uma oração nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Pai, pela oportunidade de estarmos em sua casa, Pai, para louvar e bendizer o seu santo nome, Pai, como uma igreja, Pai, uma igreja que te adora, Pai, uma igreja, Pai, que se rende aos seus pés, uma igreja que está submissa à sua vontade, uma igreja que quer cada vez mais se parecer com o Senhor. Ó Pai, que nesse momento não seja eu que esteja falando, mas o Espírito Santo falando através de mim, iluminando a verdade das Escrituras Sagradas. É isso que nós queremos, Pai, conhecer mais a verdade que vem de Ti. E nós te imploramos, Pai, nós nos humilhamos perante Ti, te pedindo, Pai, nos ilumine a verdade escriturística. É isso que nós pedimos nesse momento e já te agradecemos, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Então, vamos começar a exposição do primeiro verso, verso 4, que vai dizer: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E esse verso, ele é fruto de várias discussões no meio teológico. E por que ele é fruto de várias discussões no meio teológico? Por causa do seguinte: em Gênesis 1 temos um relato da criação, em Gênesis 2 temos outro relato da criação. Como explicar isso? Temos dois relatos da criação, e a resposta ortodoxa, a resposta tradicional, que eu entendo que é a resposta que faz mais sentido, que é a melhor resposta, é que em Gênesis 1 nós temos um relato da criação de forma genérica. Deus mostra como criou todas as coisas de uma forma genérica. No capítulo 2, Deus vai agora revelar de forma específica como foi o sexto dia da criação, que foi o dia da criação em que o homem foi criado. Ele mostra em detalhes como foi a criação da humanidade. Então há uma diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Então, o relato de Gênesis 2 é o relato do sexto dia de forma detalhada. Verso 5 e verso 6 vai dizer o seguinte: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. É muito comum nós encontrarmos expositores da palavra, ao expor esse texto, partir para uma análise mais científica, querendo explicar como se dava essa realidade cientificamente falando, como isso é possível. Mas o meu objetivo hoje é um pouco diferente. Meu objetivo hoje é tentar fazer uma análise de como isso se aplica à nossa vida.
Quando a gente costuma estudar a ciência, estudar como se dá os fenômenos naturais, estudar as leis da natureza, estudar como que funciona a questão da chuva, a gente estuda, entende como funciona isso de forma natural. E isso é muito bom que a gente entenda como funciona, é importante. Entretanto, muitas pessoas, ao conhecerem como as coisas funcionam naturalmente, ao saberem explicar naturalmente, cientificamente como as coisas se dão, querem a partir disso eliminar Deus da equação, falando, se nós já entendemos como tudo funciona, isso significa que não é Deus que está sustentando. Só que isso é um equívoco. E nesse texto, ele está deixando claro isso, o escritor das Escrituras Sagradas, Moisés aqui, ele está falando que antes da criação do homem, não chovia, mas ainda assim, a superfície era regada. Ainda assim a superfície era regada. O que isso significa? Significa que os fenômenos naturais, as coisas como a natureza, como funciona, ela é na verdade Deus agindo de forma ordinária, sustentando de forma ordinária. Deus age de forma extraordinária em pontos específicos. Nós vemos lá o episódio da sarça ardente, nós vemos lá o episódio lá do mar se abrindo, mas também Deus age ordinariamente, sustentando a natureza. Então o que a gente vê, as leis físicas, é Deus sustentando as coisas de forma natural, de forma ordinária. Deus sustenta todas as coisas. Isso fica claro porque se não chovesse, Deus sustentaria, regaria a superfície de uma outra forma. Deus escolheu agir dessa forma. Escolheu que o sustento dele fosse dessa forma, como nós entendemos naturalmente falando. Tá, Tiago? E qual é a implicação disso? Qual é a aplicação disso em nossa vida? O que isso significa? A gente vê no próximo verso, no verso 7. Olha o que diz o verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Isso significa, o fato de Deus sustentar todas as coisas, significa que Ele é a razão da nossa existência. Significa que Ele é a razão do nosso respirar. Significa que se você pode levantar da sua cama hoje, é porque Deus te sustentou. É porque Deus te sustenta. Então, primeiro, devemos ser gratos em tudo a Deus. Essa é a primeira aplicação que a gente pode tirar desse texto. E a pergunta que fica é: você tem vivido uma vida de gratidão a Deus? Você tem sido grato em tudo a Deus? Você tem agradecido a Deus até pelo que é considerado pelo senso comum, até pelo que é considerado pelas pessoas, pela humanidade como pequenas coisas? Você tem buscado enxergar a Deus em cada detalhe? Segundo, devemos viver uma vida de adoração a Deus. Tudo que nós fazemos, precisamos fazer para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos precisa apontar para o Criador. Cada escolha que tomamos precisa apontar ao Todo-Poderoso. Agora, isso não significa apenas ser atuante na igreja local. Essa visão é muito pequena, é muito pouco. Significa que nós devemos ser luz aonde nós estivermos. E significa também que precisamos aprender a olhar para tudo com os olhos espirituais, a fim de encontrar a Deus em todas as coisas, e a fim de encontrar como nós podemos glorificar a Deus em todas as coisas. Como você pode ser luz e glorificar a Deus no seu trabalho? Como você pode ser luz e glorificar a Deus nos seus estudos? Como você pode ser luz e glorificar a Deus nos seus relacionamentos? Como você pode ser luz e glorificar a Deus no seu lazer? Como você pode ser luz e glorificar a Deus na sua alimentação? Precisamos glorificar a Deus em tudo precisamos dar glória a Deus. Então nesse verso já vemos que devemos agradecer em tudo a Deus, e também vemos que devemos glorificar
em tudo a Deus. Nós nascemos para adorar a Deus. Verso 8, verso 9, vai dizer assim a palavra de Deus: e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando a gente lê esse texto, a pergunta que comumente se levanta, que muitas pessoas já me fizeram, é a seguinte: Tiago, uma coisa eu não consigo entender. Por que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Vocês já se fizeram essa pergunta? E eu costumo ouvir 3 respostas a essa pergunta. Então vamos fazer agora o seguinte: a gente vai analisar essas 3 respostas e ver qual é a que faz mais sentido biblicamente. Tudo bem? Então a primeira resposta que eu costumo ouvir é o seguinte: Tiago, é um mistério. É um mistério, a primeira resposta. Será que é uma boa resposta? Antes da gente responder, é importante fazer uma ressalva, uma observação. A doutrina do mistério de Deus, ela é fundamental para o cristianismo. Por quê? O que ela nos diz? O que é essa doutrina do mistério de Deus? A doutrina do mistério de Deus é o entendimento de que nós podemos sim conhecer a Deus realmente, só que não podemos conhecer a Deus exaustivamente. Então nós podemos conhecer a Deus realmente, mas não podemos conhecer a Deus exaustivamente. Por quê? Porque nós somos seres limitados. Vou te dar um exemplo. O primeiro exemplo que é comumente dado quando se fala de exemplo de mistério de Deus é o mistério da Trindade. A gente entende que a Trindade ela é uma verdade bíblica, mas nós não conseguimos conceber plenamente como se dá a Trindade. Como Deus pode ser triuno? É difícil para nós como seres humanos entender isso. Mas sabemos que é uma verdade. Outro exemplo, a eternidade divina. Nós sabemos que é uma verdade, mas temos dificuldade de conceber a questão da eternidade. Você já parou para se perguntar como é possível um ser nunca ter nascido? Mas Deus nunca nasceu. É difícil para nós conceber isso. Eu, quando comecei a estudar teologia, em determinado momento eu fiquei: meu Deus, como é possível? Não consigo pensar nisso, um ser que nunca nasceu. Devido à nossa limitação humana, nós não conseguimos conceber plenamente como isso se dá, mas nós sabemos que isso é uma verdade. Outro exemplo, último exemplo, a atemporalidade. Deus não é um ser atemporal, Deus está acima do tempo, Deus criou inclusive o tempo. Você já conseguiu imaginar, já tentou imaginar como é viver fora do tempo, viver acima do tempo? Nós não conseguimos conceber isso por causa da nossa natureza limitada. Então, a doutrina do mistério de Deus é uma doutrina fundamental ao cristianismo. Mas tem algo importante que precisamos nos atentar. Apesar da doutrina do mistério de Deus ser uma doutrina fundamental ao cristianismo, ela deve ser o nosso último recurso hermenêutico. A gente deve recorrer a ela como uma última forma de interpretar. Por quê? Porque imagina, se tudo que você me perguntar, eu falar: irmão, isso é um mistério. Se você responder que tudo é um mistério, você vai acabar tendo uma fé superficial. Se você responder que tudo é um mistério, você vai acabar inibindo o seu crescimento, do seu entendimento real a respeito de Deus, o seu crescimento do seu conhecimento real acerca de quem Deus é. Então, é uma resposta possível, porque é uma doutrina fundamental ao cristianismo, mas como ela deve ser o nosso último recurso hermenêutico, nós vamos ver se não tem uma resposta melhor para se dar para essa questão. Então vamos para a nossa segunda alternativa, que é: Deus quis. Deus colocou a árvore no jardim porque Ele quis. E essa resposta, sem dúvida, está correta. Obviamente, Deus colocou porque Ele quis.
Só que essa resposta tem um problema. Qual é o problema? Que é uma resposta extremamente simplista. Eu posso responder com praticamente essa resposta a todas as perguntas. Você fala assim, por que isso aconteceu? Porque Deus quis. Mas isso também, porque Deus quis. Você pode responder praticamente a qualquer pergunta com essa resposta. E uma resposta que responde a todas as perguntas, provavelmente é uma resposta que não satisfaz nenhuma pergunta. Por isso, essa segunda resposta também não parece ser uma boa solução a essa questão. Então nós vamos para a nossa terceira opção, que é a que eu entendo que faz mais sentido biblicamente. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim para nos dar uma escolha. Eu entendo que essa resposta faz sentido biblicamente. Por quê? Porque nós sabemos que o amor de Deus, ele é incondicional. E que ao dar a possibilidade ao homem, à humanidade, de não corresponder a esse amor dele, e sabendo inclusive que de fato esse homem não corresponderia a esse amor, e ele sabe por quê? Porque nós sabemos que Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então ele sabia que o homem ia comer do fruto, ia desobedecer. Então Deus está se revelando, está revelando quem ele é. Por quê? Porque ao amar o mundo corrompido pelo pecado, ele revela a tal maneira que ele ama lá de Gênesis 3,16, a tal forma que ele ama lá em João 3,16, e também está nos ensinando a amar. Deus aqui está nos ensinando a amar. Ele nos ensina a amar aqueles que inclusive não gostam de nós. Deus nos ensina a amar aqueles inclusive que querem o nosso mal. Deus nos ensina a amar aqueles inclusive que discordam de nós. Deus nos ensina a amar aqueles inclusive que pensam diferente de nós. Isso é amor. Amar os nossos amigos é fácil, todos amam. Mas a diferença do cristão é que ele ama inclusive os inimigos. Estender a mão àquele que não nos deu a mão quando estávamos no chão. Isso é amor. Ser diferente. Isso é ser sal. Isso é ser luz. Isso é amor. Agora, é importante sempre deixar claro que nós, como cristãos, devemos sim preservar a verdade bíblica, devemos sim proclamar a verdade escriturística, mas sempre, sempre, sempre em amor. Sempre em amor. Infelizmente, o que temos visto muito, principalmente hoje em dia, são pessoas que em nome do cristianismo agridem quem discorda de nós. Isso não pode acontecer. Isso não é que a Bíblia nos ensina. Devemos proclamar e preservar a verdade bíblica, mas em amor. E o segundo ponto que a gente pode tirar como lição do fato de Deus ter nos dado uma escolha é que o poder de escolha, ele é algo crucial dentro de um relacionamento. Sempre que a gente vê dentro de um relacionamento um tentando ofuscar plenamente o poder de escolha do outro, o que acontece? O que a gente vê? A gente vê esse relacionamento se tornar cada vez mais destrutivo. Vou te dar um exemplo. Muitos pais que não se contentam em formar o filho, mas querem também decidir impor uma carreira profissional seguindo a dele, ou impor uma carreira profissional que ele queria fazer para se realizar em cima do filho. E o que a gente vê? Esse relacionamento sendo destruído aos poucos, inclusive atrapalhando a formação dele, do filho dele, a formação do pai para com o filho. Outro exemplo é no relacionamento amoroso. Quantas vezes vemos pessoas que são ciumentas demais, pessoas que são possessivas, e o que acontece? A pessoa não deixa o outro ter amigos, a pessoa não deixa o outro ter outras convivências sociais, e isso faz o quê? Faz com que o relacionamento seja desgastado, além de tirar o brilho de quando ele está em sua companhia. Como assim? Pensa comigo. Quando você não impõe que a pessoa esteja na sua presença, por exemplo, e ela ainda assim escolhe estar na sua presença, olha o que está acontecendo. Ela tinha infinitas possibilidades, ela poderia estar em infinitos locais diferentes, mas ele escolheu estar com você. Olha que lindo. Agora, quando você impõe essa pessoa a estar com você, você nunca saberá se ela está com você porque ela quer, ou se ela está com você porque ele foi imposto.
Quando ela está com você por conta própria, ela está com você integralmente. Agora, quando ela está com você porque foi imposto, ela só está fisicamente. Então, o poder de escolha é algo crucial dentro de um relacionamento. Próximo verso, do verso 10 ao verso 14 agora. Vai dizer assim a palavra de Deus: e o rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. O quarto rio é o Eufrates. E nesses versos, o que nós vemos é o autor preocupado em revelar geograficamente onde era o Éden. O que o autor está tentando nos lembrar com isso? Está tentando nos lembrar que o que estamos falando aqui em Gênesis, o que está relatado em Gênesis, se trata de algo real. Aqui é um relato real. Estamos falando de um lugar real. A Bíblia, ela é real. E é preciso sempre estar com isso em mente. É preciso sempre lembrar que a Bíblia se trata de algo real. Por quê? Primeiro, para você ser vacinado contra aqueles, e hoje muitas pessoas tentam nos falar isso, tentam nos impor isso, mas para você estar vacinado contra aqueles que tentam nos dizer o contrário, nos dizer que a Bíblia é um conto de fadas. A Bíblia é real. E segundo, para nos fazer perceber que se Deus não desamparou o seu povo nas Escrituras Sagradas, que foi uma verdade, significa também que Ele não vai te desamparar. Significa que se Deus está no controle da história, como a gente vê na Bíblia Sagrada, que Deus também está no controle da sua vida, que Deus está no controle da sua história. Por isso não temos o que temer, por isso devemos descansar em Deus, por isso em Deus nós temos paz. Se a palavra de Deus, ela é verdade, e ela se cumpriu, e ela se cumpre, ela também é verdade em nossas vidas, e ela também se cumprirá em nossas vidas. Amém? Verso 15: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Aqui é algo muito interessante. Olha só que interessante. Em nossa cultura, geralmente as pessoas falam de trabalho pejorativamente. Ah, tem que trabalhar. Não é verdade? Chegou segunda-feira, dia de trabalhar. Só que o trabalho não é um fruto da queda. O trabalho foi estabelecido por Deus. Aqui Deus está dando dando trabalho ao homem. Então, o trabalho foi estabelecido por Deus antes da queda. O que significa que o trabalho é algo bom. O trabalho dignifica o homem. Cristão tem que gostar de trabalhar. Cristão tem que querer trabalhar. Então não existe esse negócio de cristão preguiçoso. Cristão quer ficar o dia todo em casa procrastinando. Cristão quer ficar o dia todo em casa brincando somente, só dormindo. O cristão gosta de trabalhar. Trabalho é algo bom, é algo de Deus. E segundo, esse versículo também nos remete a uma doutrina cristã, chamada de doutrina da mordomia cristã. O que essa doutrina diz? Está lá inclusive na nossa declaração de fé batista. Diz que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Diz que Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Mas Deus, em seu infinito amor, mas Deus, em sua infinita providência, mas Deus, em sua infinita sabedoria, o que Ele faz? Ele nos confia a administração da vida e de seus elementos. Por isso nós devemos zelar pela natureza. O cristão se preocupa com a natureza. O cristão também se preocupa, nós devemos zelar pela verdade. Devemos zelar também pelas pessoas, principalmente pelas pessoas que Deus coloca especialmente debaixo da nossa guarda, como é o caso dos nossos filhos. Devemos zelar também por quem? Por nós mesmos. O entendimento cristão é que nem nós mesmos pertencemos a nós mesmos, mas nós somos de Deus.
E é por isso que o cristão deve se preocupar, deve zelar pela sua saúde. O cristão precisa cuidar da sua saúde. E também, aqui a gente consegue entender por que é pecado o homem tirar a sua própria vida. Porque a sua vida não pertence a você mesmo, mas ela vem de Deus. Verso 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Aqui é importante deixar claro que a morte que estamos falando aqui é principalmente a morte espiritual e não física. A morte para a Bíblia traz a ideia de separação. A verdadeira morte, escrituristicamente falando, é estar separado de Deus. Quer ver onde isso fica claro? Isaías 59, verso 2, vai deixar isso claríssimo para a gente. Isaías 59, verso 2, vai dizer o seguinte: mas as iniquidades de vocês, o pecado que vocês cometeu, o que fez com você? Separou você de Deus. Então, as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então o pecado que ele fez matou o homem espiritualmente, separou o homem de Deus. Então é isso principalmente que a Escritura está falando aqui, quando Deus fala que certamente morrerá. Próximo verso, 18 a 20. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então aqui nós vemos a criação do casamento. E ao analisar, como a gente falou no início, a origem do casamento, nós também conseguimos enxergar o quê? O seu propósito original. Aqui a gente vê que o casamento é a união de um homem e de uma mulher. Então ele é heterossexual. Esse é o propósito original de Deus. Também vemos que o propósito original de Deus é que o casamento seja monogâmico, entre um homem e uma mulher. Também vemos que o propósito original para o casamento de Deus é que ele foi feito para durar para sempre. Então o divórcio não faz parte do plano de Deus. E também que o casamento foi feito para glorificar a Deus. É importante a gente também observar que ele fala assim, ó: não é bom que o homem esteja só. E a pergunta que você pode fazer é: mas como assim não é bom? Não foi Deus que criou o homem assim? Então a gente precisa lembrar do que eu falei lá no início. Não estamos falando aqui de uma realidade pós-fim, pós-criação, mas aqui estamos falando durante a criação. Estamos no 6º dia da criação. A criação ainda não terminou. Deus está revelando como se deu o processo de criação. Então Deus não terminou a criação ainda. Por isso que nesse momento não é bom a condição do homem. Mas por que Deus criou o homem só então? Essa é uma boa pergunta. Por que Deus não criou os dois ao mesmo tempo? Deus não criou os dois ao mesmo tempo para que o homem percebesse que ele não é autossuficiente no relacionamento. Deus criou o homem primeiro para ele perceber a carência dele, para ele perceber que ele precisava de uma companheira, para então ele perceber que ele só estaria completo ao lado da mulher. Deus criou o homem primeiro para que o homem percebesse que em todas as coisas que ele faz, em todas as decisões que ele precisa tomar no relacionamento, tem que haver a participação dos dois. Deus
não fez os dois simultaneamente, para que o homem percebesse que ele só seria o melhor que ele pode ser quando trabalhasse ao lado da mulher, para que ele percebesse que ele só alcançaria o seu potencial trabalhando juntamente com a sua esposa. Deus nos fez seres interdependentes. E o relacionamento conjugal envolve essa interdependência. Então, no casamento, no relacionamento conjugal, não há oposição, mas sim harmonia. Então, no casamento conjugal, não deve haver competição, mas sim cooperação. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui nesse momento. Outra coisa que a gente pode tirar desses trechos é que Adão, ele estava carente, ele sofreu por causa da necessidade que ele tinha. Só que em nenhum momento, jamais, ele tentou satisfazer essa carência dele com alguma outra coisa. Ele esperou em Deus. E é preciso perceber então com a atitude de Adão, que na espera, nós estamos sendo preparados por Deus. Na espera, Deus está nos ensinando. Na espera, Deus está nos preparando. E eu, se vocês me permitem, vou compartilhar uma história minha, de quando eu era criança. Eu saí um dia com minha mãe, a gente foi sair para algum lugar, não lembro direito, mas eu lembro, eu era criança, a gente foi para um lugar que não tinha banheiro, e eu estava com muita vontade de ir no banheiro, e não tinha lugar para ir no banheiro, eu tinha que ficar me segurando, eu morrendo de vontade para ir no banheiro, e eu tinha que ficar me segurando, até que finalmente, não sei quantos já passaram por essa experiência, de ter que ficar se segurando, até que finalmente você vai no banheiro. E qual é a sensação? De alívio, de satisfação. Eu não sabia que se aliviar era tão bom. Algo que a gente faz sempre. E essa brincadeira, eu acho que, claro, todas as analogias têm suas imperfeições, mas eu sempre lembro disso. Quando eu penso nesse tipo de coisa, porque eu acho que nessa brincadeira a gente consegue perceber que quando a gente espera o tempo de Deus, e é só na espera do tempo de Deus é que ficamos verdadeiramente satisfeitos. Quando nós tomamos atitudes paliativas, nós não ficamos verdadeiramente satisfeitos. Mas quando esperamos o tempo de Deus, ficamos verdadeiramente satisfeitos. E também, é quando a gente percebe a nossa carência, é que nós valorizamos a satisfação. E o banheiro é alguma coisa que a gente faz naturalmente. Mas somente quando nós nos privamos disso é que nós percebemos que como é bom poder se aliviar, poder, enfim, ir no banheiro, fazer as suas necessidades fisiológicas, por exemplo. Então, o homem, quando foi oprimido do relacionamento conjugal, ele então percebeu a sua carência e assim ele valorizaria a pessoa que estaria ao seu lado. Então por isso também Deus fez o homem primeiro, para ele perceber a sua carência e assim valorizar a satisfação. Verso 21 ao 23 vai dizer: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. A primeira pergunta que o texto nos propõe é a seguinte: por que o Deus colocou o homem para dormir? Por que Deus colocou o homem para dormir? Para que ele não veja, e assim ele tivesse que crer pela fé que Deus que criou a mulher. Ele está nos dizendo aqui que o relacionamento conjugal exige fé e fé em Deus. Exige fé que Deus irá sustentar o seu lar. Exige fé que Deus vai te dar sabedoria nos momentos difíceis. Exige fé que Deus vai renovar as suas forças constantemente. O relacionamento conjugal exige fé no Criador. E a outra pergunta que a gente pode fazer é: por que Deus fez a mulher da costela do homem? E eu gosto de responder essa questão com um texto de um rabino chamado Shelby. O texto diz o seguinte: cuida-te quando fazes chorar uma mulher, pois Deus conta as suas lágrimas.
A mulher foi feita da costela do homem, não dos pés para ser pisada, nem da cabeça para ser superior, mas sim do lado para ser igual, debaixo do braço para ser protegida e do lado do coração para ser amada. Então aqui a gente vê 3 adjetivos e vamos analisá-los rapidamente: igual, protegida e amada. E aqui eu entendo igual, eu acho interessante a gente analisar o igual da seguinte forma: nós vivemos em uma cultura que ser liderado a gente entende como ser inferior ao outro, estar abaixo do outro, mas esse não é o entendimento escriturístico. Ser liderado não significa estar abaixo do outro. Nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Então vamos analisar como é o relacionamento da Trindade, para que a gente possa entender o que significa um relacionamento entre o homem e a mulher. Deus, ele é triuno, e nele não há hierarquia. Então, no nosso relacionamento entre homem e mulher, não existe um superior ao outro. Segundo, no relacionamento da Trindade, cada um tem a sua função. No casamento conjugal, cada um também possui a sua função. Então o que há são funções estabelecidas por Deus, e não uma superioridade. Aí muitos vão questionar, por que então, muito comum principalmente nos dias de hoje, por que Deus estabelece a liderança masculina? E é um assunto bastante polêmico. Mas por que Deus estabelece a liderança masculina? Tem um motivo. O casamento, ele é profético. O casamento, ele é profético. O casamento aponta para o encontro escatológico, glorioso, de Jesus e a sua igreja. A gente vê isso durante as Escrituras. O homem representa Jesus e a mulher representa a igreja. E olha que maravilhoso. Deus nos permitiu, através do nosso casamento, profetizar a consumação. E por isso devemos ser gratos a Deus. É maravilhoso poder fazer parte disso. Por isso devemos regozijar no casamento, como Deus estabeleceu. Então, a mulher, o primeiro adjetivo é igual, né? No entendimento que nós propomos aqui. Segundo, ela é protegida. Isso significa que o homem precisa morrer por ela, caso necessário. Precisa se sacrificar para trazer sustento ao lar. O homem precisa cuidar das suas emoções para trazer mais sorrisos à sua esposa do que lágrimas. O homem precisa proteger a sua esposa espiritualmente. O homem precisa proteger a sua esposa. E o terceiro adjetivo, a mulher precisa ser amada. O homem precisa dar carinho à sua esposa. O homem precisa dar atenção à sua esposa. O homem precisa cuidar da sua esposa. O homem precisa ter a sua esposa como uma prioridade em sua vida. O homem deve demonstrar afeto à sua esposa. Deve trazer palavras positivas à sua esposa. Palavras de ânimo, palavras de elogios. Precisa satisfazer a sua esposa. Ela precisa ser amada pelo homem. Esse é o ensinamento bíblico. Amém? Só os homens, amém? Verso 24 e 25 para fechar nossa perícope de hoje. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O homem, quando ele casa, ele está se desvinculando da sua família anterior com seus pais. Está então construindo uma nova família. Então é preciso se desvincular principalmente em 3 aspectos, que são os aspectos que eu pretendo trazer hoje. Pode ter mais, mas eu separei 3. O primeiro aspecto é se desvincular espacialmente. O homem, quando se casa, ele sai da casa dos seus pais. Está bem claro isso na Bíblia. Então ele sai da casa dos seus pais e vai para uma casa, outra casa, com a sua esposa. Então ele precisa se desvincular espacialmente. O homem também precisa se desvincular financeiramente. Em regra, o casal novo, a nova família, precisa ser capaz de se sustentar. Em terceiro lugar, se desvincular na resolução de problema. A pessoa
que agora o homem e a mulher devem mais escutar é o seu cônjuge e não os seus pais. Dá um problema, você vai resolver com o seu cônjuge e não vai falar com seus pais. Em regra, o casal precisa ser capaz de tomar decisões e resolver problemas sozinho como família. Esse é o ensinamento escriturístico. E o texto também fala que eles serão uma só carne. E aqui temos dois sentidos para isso. O primeiro sentido é que tudo é dos dois. Então, primeiro, os dois precisam fazer parte da mesma igreja local. De acordo com a Bíblia, não existe esse negócio de um ser de uma igreja, o outro ser de outro. Vocês são um, vocês pertencem a uma igreja local. E em segundo lugar, o dinheiro é dos dois. Não existe esse negócio de dinheiro de um, dinheiro do outro. O dinheiro é dos dois. Vocês agora são um. E também, vocês agora são uma família. Então não tem esse negócio de você ter os seus objetivos, ela tem os seus objetivos, não. Vocês têm um objetivo. E em segundo lugar, tem a questão sexual. Se antes do casamento é proibido a relação sexual, depois do casamento ela é necessária. Se antes do casamento a relação sexual é uma proibição, depois do casamento ela é um mandamento. A Bíblia diz que nós devemos, como um casal dentro do relacionamento conjugal, precisa ter relações sexuais frequentemente. E ele termina dizendo que o homem e a mulher andavam nus e não se envergonhavam. Nós precisamos estar nus um para o outro no casamento. Como assim? O casamento precisa ser um ambiente onde nós podemos nos revelar ao outro, quem somos de verdade, sem medo de condenação, sem medo de julgamento. O casamento precisa ser um ambiente seguro, onde um pode verdadeiramente se abrir e ser você mesmo dentro do casamento para o outro. O casamento precisa ser um local onde um é um livro aberto para o outro, um ser confidente um do outro. Amém? Que a gente possa, a partir dessa noite, olhar mais atentamente para a criação, a fim de mantermos em nossa mente o motivo de existirmos, o propósito de existirmos, e assim podendo viver segundo os propósitos de Deus. Amém? Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos, antes de encerrar o culto, Deus, nós podemos, como eu tenho dito aqui, Deus tem muitas lições para todos nós, de Gênesis a Apocalipse. Antes de encerrar a nossa celebração de hoje, nesta quarta-feira, tá? O pastor vai estar completando o ano de casamento com a Verônica. Nós não estaremos aqui, mas nós estamos estudando o Evangelho de João, tá? Então, você dá tempo para ler João, capítulo 4, versículo 43 ao 54, nosso seminarista vai estar pregando, e eu na quarta não vou estar, mas na quinta-feira eu vou assistir a mensagem no canal, no YouTube da igreja. Nós estamos numa série, versículo por versículo, até o ano que vem a gente consegue terminar o livro de João. Então, fique atento. Então, quarta-feira temos o nosso culto normalmente, e na próxima semana nosso culto missionário aí, temos o nosso missionário da Junta de Missões Nacionais que vai estar conosco aqui. Se você tiver alguma camisa de missões, seja qual cor, verde, amarela, azul, preta, não importa, venha para essa noite missionária no próximo domingo, tá bom? Domingo, dia 6 de setembro, tá bom? Então vamos colocar em pé. Quero registrar só a presença do casal abençoado, nossos amigos ali, o Sérgio, a Juliana, né? Fiquem em pé, né? Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? O Sérgio já esteve, os irmãos pode colocar em pé também, já esteve pregando aqui para famílias há 2000 alguma coisa, tem tempinho, 2014, eu lembro por causa da foto da Copa, foi no mês da família. Então, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite,
e que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares. Quantos foram abençoados nessa noite aqui? O Deus, nosso Deus, Criador de todas as coisas. Abra a Bíblia aí, Romanos capítulo 11, para a gente encerrar o culto. Tá? Romanos capítulo 11, após a leitura eu vou impetrar a benção. Enquanto o Tiago pregava ali falando sobre Deus, e a ordem do culto está aí, o Deus Criador de todas as coisas. Ele cuida de nós. E nós vamos encerrar louvando a Deus. Nós vamos ler essa canção aqui de Paulo, Romanos capítulo 11, versículo 33 até o versículo 36. No 36 a gente vai ler junto, tá? Talvez a versão seja diferente, mas leia com vontade para nós exaltarmos ao Senhor, o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Se Ele fez os céus, se Ele fez a terra, aquilo que você acha que está difícil, Deus tem poder para fazer. Olha o que diz aqui a palavra. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Os irmãos todos juntos, 36, vamos lá? Porque dele e pum. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Você pode dizer glória a Deus? A Ele seja a glória, a honra e o louvor. O Deus Criador de todas as coisas. O que Ele começou em nossas vidas, Ele vai completar. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado porque passamos um tempo na Tua casa, Te louvando, Te adorando, Senhor. Ó Deus, e pela Tua palavra pregada, que possamos voltar para os nossos lares diferentes, fortalecidos pela Tua palavra. Ó Pai, glorificamos ao Senhor porque o Senhor criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas com propósito. O casamento foi criado com propósito, o homem, a mulher, tudo que existe, ó Pai, e tudo que existe é para a honra e glória do Senhor. E que o Teu povo possa Te honrar e Te glorificar durante todos os dias. Agora, com o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Os irmãos podem sentar. Os irmãos no último banco, pode saindo aí. Deus abençoe. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Deus te abençoe. Quarta-feira, 7h30, 19h30. O alimento forte abraço. Necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é nos céus. Venha o Teu reino.